minutos, tá bom? Tá salvo? A outra coisa é que estipular um tempo, né, mano? Eu acho que 1 hora tá massa. 1 hora com louvor e palavra tudo, né? No máximo 1h20. Pô, que droga, tinha preparado 1h20 de louvor, tô zoando. Mas deu nada, deixa eu utilizar. Senhor, estamos aqui, Pai, para te buscar, Senhor, começando esse projeto hoje. Que seja o Senhor à frente, Senhor, que não seja eu, nem o Saulo, Senhor, mas que seja realmente você, Pai, à frente, nos guiando, nos conduzindo, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, não a nossa. E que o Teu nome, Senhor, venha ser exaltado, glorificado, Pai, cada dia, Senhor, em nós, através de nós, Senhor. Não apenas quando estivermos aqui, Senhor, à frente das pessoas, não apenas, Senhor, quando outras pessoas estiverem nos vendo, Senhor, mas no nosso íntimo, Senhor. Que o nosso interior, Senhor, sonda-nos, Pai. E se houver algum caminho mau, Senhor, vem estar removendo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se faça presente, Senhor, em nossa vida, através de nossa vida, Senhor. Que pessoas venham te conhecer através de nós, Senhor. Senhor, não porque eu e o Saulo somos bons, Senhor, nada disso, Senhor. Você sabe quanto somos pecadores e quanto somos falhos, Pai. Tu sabes, Senhor, que quanto erramos contigo, Senhor. Mas, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas ao olharem nós, Senhor, vejam a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vem estar nos fortalecendo, Senhor, nos capacitando, Senhor. Nos ajudando, Senhor, a viver a Tua palavra, Pai. Nos ajude em nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, se faz presente em nós, Senhor. Se faz presente, Senhor. Se faz presente, Sabe, Saulo, eu acho que, como eu já até falei contigo, né? Eu não tive esse plano, essa ideia, porque eu me acho bom, porque eu acho que eu toco muito, não. Até porque pra mim eu não toco tanto. Questão técnica, eu tenho muito que aprender, muito que melhorar. Não é porque eu saiba muito da Bíblia, saiba muito de nada, porque eu não sei. Cara, todo dia eu converso com alguém e descubro que eu não sei nada. Assim. Mas é porque realmente eu creio que Deus tem algo pra fazer através de nossas vidas, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas mais belas do Evangelho, é Deus pegar pessoas falhas, pessoas fracas e fazê-las mais do que elas são. Pega pescador de peixe, torna pescador de homens. Pega cobrador de impostos e torna perdoador de dívidas. Pega o maior perseguidor e torna no maior apóstolo dos gentios. E essa é a maravilha do Evangelho e assim, só isso já é mais que motivo suficiente para adorar Ele. Descubro quem eu sou, Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, Tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em Teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi.
és o bom pastor, tua palavra me diz, feliz em meio à dor, tua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou teu. Isso, cara. E a gente não pode desanimar, sabe? Independente das circunstâncias, independente do que a gente está passando, porque uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a nossa fé, a nossa alegria não pode estar focada no aqui, no agora, na circunstância. Porque tempestades vêm, vão, sabe? Teve uma vez que eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a me questionar, porque Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei, pois meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mais pra frente, Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E eu comecei a me questionar, porque, cara, como que carregar a cruz, como que negar a mim mesmo, mortificar o meu eu, pode ser algo simples, algo leve, algo suave? Qual a lógica disso? Então eu me toquei, porque eu estava olhando pela lógica errada, porque só Jesus tem as palavras da vida eterna. E quando eu olho para a eternidade, eu percebo que sim, a cruz é um fardo leve, um fardo suave, porque por mais que seja meio complicado aqui agora, não é aqui agora o meu alvo é a eternidade. Quando eu comparo a eternidade, a vida, eu percebo que a vida é tão passageira e tão curta, cara, é tão insignificante comparado à eternidade, sabe? Que, sinceramente, não teria lógica viver se não fosse a eternidade. Não teria sentido a vida. E eu entendi por que Jesus fala isso. E eu creio que temos que ter uma vida assim, com um olhar na eternidade, esperando esse lugar sublime que veremos com o Pai. E muitas vezes, no meio das circunstâncias da vida, é tão complicado isso, no meio da correria do dia a dia, dos compromissos, a gente acaba perdendo um pouco esse foco. E é isso. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentado pelos males de uma era turbulenta, sem alívio. E eu anseio pela noite ou pelo dia sublime, tão sublime, na saudade por alguém que eu ainda não vi. Me imagino correndo pra teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz,
no santo nome de Jesus, exaltado no céu. O nome dele seja glorificado. Às vezes é tão fácil. Conhecer a teoria é tão fácil. E é isso, agora passa a palavra ao Senhor só. Já terminou aí? Isso aí, então, tem uma palavra que ela fala muito conosco, né, que é sobre... Você falou de questão de negar o seu eu, de tomar sua cruz e seguir Jesus, né? Na teoria é tão fácil, né? Mas na prática é algo difícil e é algo que eu tento lutar diariamente, sabe? Que várias vezes eu começo bem, caio, me dá aquele desânimo, aquela frustração, aquele medo, aquela cara, de novo, sabe? De novo, até quando você vai ficar nessa, sabe? E esse medo, essas frustrações acabam nos impedindo de crescer, de frutificar, de fazer algo que possa, de certo modo, vencer aquela vulnerabilidade. E eu pesquisando sobre isso, eu falei, Senhor, eu quero algo prático, eu quero algo que eu consiga vencer essa minha vulnerabilidade. O Senhor falou que eu consigo, o Senhor que me fortalece. Como que eu faço então, Senhor? Eu quero saber. E Deus veio me falando sobre a vulnerabilidade e Ele me deu dicas de como vencer a vulnerabilidade. E eu pesquisando, Deus me trouxe a história de Gideão. Mas antes de Gideão, de eu começar propriamente dito aqui o que eu tenho preparado para hoje, que Deus falou comigo nessa semana, eu tenho uma pergunta para você, Val. Você crê que Deus pode mudar seu futuro, sua vida, através de uma palavra? Você crê que através de uma palavra ele falar, a partir de agora Val vai ser fulano? Não outra pessoa, mas conforme algo físico, emocional, espiritual. Ele poderia fazer isso. Você crê nisso? Outra pergunta. Você está disposto a quebrar paradigmas para que sua vida seja melhor? Hoje, nessa manhã, você está disposto a talvez quebrar algo que você acredite que você estava fazendo certo, ou algo que você acredita que era intocável para que sua vida seja melhor? Mas na vida nada acontece uma troca. Nada acontece uma troca. A vulnerabilidade entra na nossa vida quando algumas coisas acontecem, sabe? Existe uma troca. Para que Deus possa mudar a sua vida, você precisa entregar a sua vida para Ele. Do mesmo jeito a vulnerabilidade ela entra na nossa vida através de talvez alguma brecha, alguma troca que nós damos. E a primeira... Agora eu vou falar um pouco de Gideão. Antes de eu entrar nos primeiros aspectos aqui, eu vou ser bem sintético hoje. Mas Gideão, ele vivia no Israel, né? E já haviam 7 anos que eles estavam escravizados pelos medianitas. E eles viviam aquela escravidão. O exército de Deus vivo, conhecedor de Deus, eles eram escravos. Escravos porque há um tempo atrás alguém pecou e fez um altar para Baal. E através de Baal espalhou medo, espalhou terror. E eles foram o quê? Enfraquecidos, porque eles deram brecha, eles fizeram uma troca. Deus falou, não, tiro minhas mãos, porque eles fizeram aquele altar. Eles fizeram aquele altar e aí eles ficaram 7 anos em estado de miséria. Na Bíblia fala que eles plantavam, o povo de Israel plantava, os medianitas vinham e tomavam, que pareciam gafanhotos tomando a plantação. Fala também que Gideão tinha que esconder os seus alimentos nas cavernas para poder comer. Isso é o estado mais precário que o ser humano tem que chegar. Eles plantavam e não colhiam. Ou seja, eles estavam vulneráveis, porque o inimigo chegava e devastava. Por mais que eles plantavam, o inimigo vinha e devastava. Por mais que eles sonhavam, aquele sonho não se tornava realidade, porque eles estavam vulneráveis. E por que eles estavam vulneráveis, sabe? Porque eles deram brecha. Eles fizeram um templo a Baal. Eles começaram a adorar outro Deus que não o nosso Deus.
E através dessa vulnerabilidade o inimigo se instaurou naquele lugar e tornou eles escravos. E o que a gente já tem que levar para a nossa vida prática hoje? Primeiro aspecto que nos torna vulneráveis: covardia e medo. Sabe? A gente não tem coragem, você falou isso essa semana pra mim, a gente não tem coragem de enfrentar nossos desafios. A gente perde a ousadia. Sabe por que a gente tem pouca vitória, Val? Porque a gente entra em pouca guerra, sabe? Sabe por que a gente tem pouca vitória? Porque a gente entra em pouca guerra, velho. Porque Deus já falou, você é mais que vencedor, mas pra você ser vencedor, você tem que entrar na guerra. E nós ficamos com medo, apáticos, mesmo sabendo que nós seremos vencedores. Não, ali eu não vou não, aquilo não é pra mim. E nós não entramos em guerra, nós estamos perdendo famílias, nós estamos perdendo sonhos, porque nós temos medo de lutar por eles, sabe? Uma das coisas que você precisa para vencer é a ousadia, sabe? Nós estamos passando por um dos períodos umas crises maiores, mundiais, e principalmente no Brasil, sabe? E para você vencer a crise é preciso ousadia, sabe? É preciso investimento. Eu falo na área financeira agora, que eu tô falando de crise, mas é investir, procurar estudo, é procurar fazer as coisas certas, porque se você for pensar bem, das crises saíram os maiores bem-sucedidos saíram de uma crise. Porque foi a hora que eles pararam e foram ousados. Fala, não é hora de investir, eles foram lá e investiram. Não é hora de você ficar parado, eles foram e andaram. Ah, é hora de você só esperar, e eles foram e não esperaram. Claro que você tem que ser responsável, mas você precisa de ousadia. Você precisa de ousadia na sua casa, você precisa de ousadia na sua família, você precisa de ousadia na MEBS, sacou? Seja ousado, entra na guerra, porque Deus vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Ele fala isso, né? Você não é a igreja de Deus? Ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão com a minha igreja. Se você é a minha igreja, eu vou te abençoar. Isso não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, sabe? Se você é igreja, não fuja de guerra. Deus diz ao meu povo que marche. Quanto mais guerra vocês entrarem, mais vitórias vocês vão receber. Quer vitória? Entra em guerra. Para com medo, para com covardia. Seja ousado. Tá? Ele é o Deus da guerra. Ele fala, eu sou o Deus da guerra. Eu sou o Deus. Nós não temos que fugir de guerra. Nós não entramos na guerra porque somos covardes. Os israelitas tinham medo de Baal. Eles tinham medo de Baal. E por isso que eles ficaram 7 anos escravos. Deus não usa os maiores. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele falou, Deus, mas por que eu? Eu sou o mais pobre de toda a região, a minha família é a mais pobre de toda a região, e da minha família eu sou o menor ainda. Ou seja, eu sou o cocô da toda a cidade, e do cocô eu sou o pior cocô de todos. Deus, ele não usa os maiores, ele usa os dispostos a serem usados. Ele usa aqueles que se colocam na brecha e falam, Deus, me usa, sabe? A vulnerabilidade é aquela área que o diabo entrou e vai destruindo até você não ter mais condição. Eles já eram escravos, eles não sonhavam, eles não tinham o que comer por conta da vulnerabilidade, porque eles tinham medo de entrar em guerra, porque eles sabiam quem era o Deus da guerra, porque eles conheciam que Deus dava a vitória, e eles sabiam que se ele entrasse na guerra eles seriam vitoriosos, mas por medo eles não entravam na guerra e ficaram vivendo aquela vulnerabilidade, aquela escravidão por 7 anos. Por 7 anos o diabo aprisionando eles, por 7 anos eles não sonhando, por 7 anos eles sendo escravos, sendo que eles poderiam estar colhendo o melhor da terra, sabe? Deus nessa manhã, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar, chega. Deus diz pra você, chega, qual é a área da sua vida que você está sendo escravo? Da prostituição, da promiscuidade, da mentira, da falta de sonhar. Qual é a área? Deus fala, chega, seja ousado, fala pro seu pecado, chega. Quem manda em mim sou eu, sabe? E os medianitas, o diabo, aqui representado os medianitas, eles estão destruindo famílias, lares, casamentos, sonhos profissionais, filhos. E a gente está aceitando, mesmo sabendo que Deus é o Deus da guerra, que Deus vai nos dar a vitória. Ele está nos destruindo, Ele está impedindo a gente de crescer. Até quando nós vamos aceitar isso, irmão? Até quando você não vai se levantar e vai mudar isso e falar, chega, eu sou filho do Deus da guerra, Ele me dá a vitória. Você diz, aí você fica perguntando, mas eu não posso. E quem disse que é pelo seu poder? Mas e minha família? Quem disse que é pela sua família?
É pelo poder do nome dele. Você vai levantar e vai existir transformação na sua casa, no seu emprego, na sua vida. Nós somos a mudança, não podemos esperar a mudança. Nós queremos um mundo melhor, mas nós não fazemos um mundo melhor. Nós temos que fazer esse mundo melhor. Nós temos que ser a esperança no mundo desesperançoso, sabe? Deus, ele quer mudar seu coração. Deus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer quebrar seus paradigmas. Deus, ele quer te mudar para que Deus possa operar tremendamente na sua vida. Primeira coisa que você vai fazer: eu não vou fazer nada na sua vida. Deus fala para você, se não antes você tirar aquilo que não presta. Primeira coisa que quando o anjo chamou o Gideão foi o que? Quebre o altar de Baal. Quebra aquilo que não presta. Quebra aquilo que te traz vulnerabilidade. Mas, Senhor, como? Esse altar fica vigiado. Deus vai te dar estratégia. Deus deu para Gideão, para ele ir lá com o seu povo de madrugada e quebrar. Senhor, mas se eu quebrar esse altar, eu vou ser morto. Deus, ele protege aqui. Se ele te deu a estratégia, vai e siga, porque ele vai te proteger. Gideão preparou seu povo, foi lá de madrugada, quebrou o altar. E de manhã, quem quebrou o altar? Perguntaram. Gideão. Foi o Gideão. Mas Deus o protegeu. Não mataram o Gideão. Precisa ser retirado. Qual é o seu altar na sua vida hoje? É celular? É mente? Sua mente? É o seu coração? É a sua vida? O que tem te prendido? Ah, o espírito de vulnerabilidade. O que tem prendido a sua vida? Por isso eu perguntei no começo se Deus podia mudar a sua vida em uma palavra. Tem umas crentes que pode, mas e você? Está disposto a ser mudado por Deus? Você está disposto a lá abrir mão dos seus altares? Porque são duas perguntas diferentes. Uma é crer. Uma é crer. Outra é estar disposto a ser mudado do seu coração. É muito difícil, Val. Você negar o seu eu, agora você fala mortificar o nosso eu, sabe? Carregar a nossa cruz. É difícil, é difícil. É difícil, mas é possível. Tem pessoas que conseguem, porque nós não vamos conseguir, sabe? Nós temos que tirar os olhos de Golias, começar a olhar para o Senhor, tirar os olhos do gigante, tirar os olhos da dificuldade, tirar os olhos do medo. Eu vou fechar a Bíblia aqui, que eu estou contando a história, então. Nós precisamos tirar os olhos de Golias, sabe? Deus é maior do que os seus problemas. Deus, ele é maior do que os nossos inimigos. Deus é maior do que tudo que pode nos parar. Ele fez o mar se abrir, ele fez a rocha brotar água, ele fez inúmeros acontecimentos, porque ele não vai trabalhar em seu favor. Nós muitas vezes não se achamos dignos, mas Deus, ele não trabalha com a dignidade, ele não trabalha por merecimento, ele trabalha pela graça, velho. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se seu território for invadido por midianitas, ele vai ser expulso hoje em nome de Jesus. Deus vai tirar todo espírito de covardia, todo espírito de medo, todo espírito de tentação que faz você parar, quebrar o seu altar, sabe? Quais são eu separei 2 segredos aqui de Gideão, que eu acho legal ler aqui pra você ver. 2 segredos que eu leio na história eu percebi. Ele se perguntou, eu estou fazendo tudo que eu posso? Você está fazendo tudo que você pode? Deus tem poder para fazer. Tem. Mas você tem feito o que é preciso. Isso é um segredo. Eu estou fazendo tudo que eu posso e eu tenho feito tudo que é preciso para que Deus trabalhe ao meu favor. Segunda situação. Ele sempre foi inconformado com a situação. O que precisa ser inspirado em sua vida o que você precisa. A inspiração da sua vida tem que ser os melhores, irmão. Deus não te fez para olhar para baixo. Olhe para os melhores. Quem é a sua inspiração hoje? Sabe? Você como empresário. Você inspira em quem? A Bíblia Diniz? Em Eike Batista? Você se espelha em Steve Jobs? Ou em pessoas falidas? Você precisa inspirar os melhores. Aqueles que são os melhores. Em todas as áreas da sua vida. Na área espiritual que você se inspira. Sabe? O Sil Barreto fala muito disso. Que ele se inspira no Billy, né? E ele falou que tem um quadro dele no quartinho de oração dele. Cara, eu quero ser igual a esse cara.
Isso é inspiração, velho. Você tem que se inspirar nos melhores. Porque você nunca vai estar conformado com o que você tem. Você sempre vai querer ser o melhor para alcançar aquele nível, sabe? E é isso que nós temos que fazer. Inspiração. Inspire-se nos melhores. Inspire naqueles que conseguiram. Inspire naqueles que não desistiram. Inspire naquele que fala, eu vi, eu lutei, eu tive dificuldade, mas eu venci. Sabe? Se você for ver a história do Ricardo Eletro lá, o Ricardo, dono da Ricardo Eletro, o cara começou vendendo móveis da sua casa, na garagem da sua casa. Hoje ele é um dos maiores lojistas do Brasil. Tem lojas em todo o Brasil. Sabe? Em plena crise ele está expandindo. Por quê? Ele é o melhor. Com certeza ele se inspirou nos melhores. Terceira coisa, lembre-se, quando não tiver ideias, Deus dará as estratégias. Deus ele dá estratégias. Ele deu para Gideão, então ele não vai dar para você. Gideão vai à noite. Gideão escolheu o exército, deu estratégias. Aqueles que